Fala pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História. Estamos aí entrando na semana 3 e semana 4 do PET 4, tá? Nosso último PET de conteúdos aí, né? Então, vamos fazer junto. Por quê? Porque tanto a semana 3 quanto a semana 4 são desdobramentos da Guerra Fria. São coisas que aconteceram relacionadas ali à Guerra Fria, que é a matéria que nós estudamos lá na semana 1, certo? Então nós vamos falar hoje sobre as ditaduras da América Latina e vamos falar sobre a descolonização dos territórios da África e da Ásia ali com o fim do imperialismo, né? E aí no contexto da Guerra Fria, esses países africanos e asiáticos passaram por um processo de independência, né? Sob pressão ali ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, né? Então vamos ver como que aconteceu todo esse processo aí, alguns exemplos, tá? Então sem demora vamos passar para os nossos slides. Então aqui eu coloquei algumas imagens, né? Ali a gente tem, por exemplo, o ditador do Chile, né? Que é um exemplo aí dessas ditaduras da América Latina, né? O Pinochet, da ditadura chilena, tá? E em volta ali nós temos imagens do Gandhi, né? Do Nelson Mandela, que foram pessoas que lutaram, né? O Gandhi lutou pela independência da Índia, tá? O Nelson Mandela ele lutou para o fim do apartheid. Por quê? Porque depois da independência da África do Sul, o governo ficou ali nas mãos dos brancos, né? E eles impuseram ali à população leis de segregação racial, como o apartheid, né? O conjunto dessas leis de segregação racial, chamado de apartheid, com áreas destinadas apenas para os brancos e outras áreas destinadas para os negros. E quem lutou contra isso foi o Nelson Mandela. A gente vai ver tudo isso aí nessa aula de hoje, tá? Então vamos começar com as ditaduras civis militares da América Latina, né? Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, né, no período da Guerra Fria, nós tivemos aí várias ditaduras, aliás até antes, né? Nós tivemos várias ditaduras na América Latina, tá? Mas depois da Revolução Cubana de 1959, os Estados Unidos fica com medo de perder mais territórios ali da América Latina para a União Soviética, né, sobre a influência da União Soviética. E aí eles colocam em ação ali uma operação chamada de Operação Condor, tá? Onde eles vão manipular ali a política desses territórios da América Latina e forçar ali a ditaduras, né, a ser introduzidas ali ditaduras militares, nas mãos dos governos militares, que iriam ali alinhar esses países da América Latina automaticamente ao controle americano, ao capitalismo, naquele contexto da Guerra Fria, tá? Esses governos militares aí, eles uniam, tinham os militares no poder, mas tinham também setores da sociedade civil, tá? Por isso, ditaduras civis militares, tá? Então, a Igreja Católica apoiou essas ditaduras civis, porque a Igreja Católica naquela época ela era anticomunista, né? Havia o comunismo como uma ameaça ali à Igreja Católica, então se alinhou aos Estados Unidos, né? As classes médias, né? As elites locais também estavam alinhados com o capitalismo, os Estados Unidos. Então, juntos aí esse grupo, com o apoio da CIA dos Estados Unidos, vão impor ali ditaduras aos territórios da América Latina. Tá? Tem um texto que está lá no pad de vocês que fala bem resumido aí sobre o que aconteceu. Então tá lá, ó. Iniciado no Brasil em 1964, esse ciclo de ditaduras militares disseminou-se pela região, chegando à Bolívia em 1964, à Argentina em 66 e depois em 76, e ao Chile e ao Uruguai em 73. Como características comuns desses regimes, então, ó, características comuns das ditaduras aí implementadas na América do Sul, tá? Nós temos a militarização do Estado, com as Forças Armadas assumindo o papel de dirigentes políticos e agentes de repressão, e mantiveram-se no poder por meio do uso da violência, tá? A violência, a repressão contra as forças populares e as instituições democráticas. Para ocupar os cargos econômicos e jurídicos foram destacados técnicos ligados ao grande capital privado e ao pensamento conservador. Então, economicamente, essas ditaduras estavam alinhadas ali com o grande capital, com o capitalismo, né, com os Estados Unidos aí no contexto da Guerra Fria, tá? Grandes empresários, né, tudo isso, os interesses desses grupos. Tais regimes inseriram-se no clima de Guerra Fria vigente no mundo bipolar. Assumiram alianças estratégicas e programáticas com os Estados Unidos na luta contra o comunismo, caracterizado não apenas pelas forças anticapitalistas, mas por todas as expressões dos
dos dissensos sociais. Então, sindicatos, universidades, intelectuais, forças democráticas e liberais, todos aqueles que criticassem o modelo americano de política, de economia, né, todos esses que tinham uma visão mais crítica eram perseguidos. Então, sindicatos, né, universidades, professores foram perseguidos, né. Então, os grupos aí que não estavam alinhados com aquele plano ali foram perseguidos nesses regimes, tá bom? Foram ditadores que promoveram a hegemonia do grande capital internacionalizado, reprimiram as reivindicações sociais dos trabalhadores, debilitaram os serviços públicos em favor dos privados, aderiram às posições norte-americanas em política externa e impuseram um Estado ditatorial. Então, essas ditaduras todas estavam alinhadas com os Estados Unidos, com as elites, né, com esses grupos que apoiavam aí a implantação dessas ditaduras, né, então o grande capital, né, então caça-se ali direitos trabalhistas, né, toda essa questão é levada também em consideração, tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre características dessas ditaduras, né? Qual era o plano aí dessas ditaduras, né? O que eles queriam? Então, ó, esses regimes ditatoriais impuseram severas derrotas às forças populares em seus países, atrasando por décadas o desenvolvimento socioeconômico da população mais pobre e aumentando a desigualdade socioeconômica da região. Então, todos os países da América Latina que passaram por essas ditaduras tiveram processo de concentração de renda. Os ricos, as elites que apoiavam os militares, ficaram cada vez mais ricos. As populações mais pobres foram perseguidas, tiveram seus direitos ali muitas vezes retirados, né? Então atrasou aí esse desenvolvimento social aí, tá? Essas ditaduras todas elas foram sendo derrotadas a partir da década de 80, tá? Por escândalos de corrupção que aconteceram, porque muitos desses empresários, dessas elites e até mesmo dos militares estavam envolvidos aí em casos de corrupção, tá? Então teve pressão popular que também estava né, saturada ali de viver durante vários anos aí sobre esses regimes ditatoriais, pedindo eleições, como foi o caso do Brasil, né? Então a gente tem o fim dessas ditaduras a partir da década de 80, tá? No Chile e no Uruguai, por exemplo, as ditaduras foram vencidas por plebiscitos populares que demandaram a volta da democracia, tá? A redemocratização. Os crimes cometidos por esses ditadores não foram punidos, em sua grande maioria eles não foram punidos, né? No Brasil a gente teve lá, nós já estudamos, tivemos a anistia, né, que deu perdão geral e irrestrito a todos os perseguidos ali durante os períodos da ditadura militar, né? Inclusive anistiando ali os crimes cometidos pelos próprios militares. E nos países da América Latina, geralmente isso também aconteceu, tá? Em alguns países, como no Chile e na Argentina, está em andamento, né, apenas recentemente, os processos estão sendo feitos para tentar incriminar aí e punir os responsáveis por essa violência, né, por esses anos aí da ditadura, os desaparecidos políticos, que foram muitos, tá? Então, tem processos, né, judiciais aí acontecendo nesses países para tentar impor aí culpa né, e punição aos que cometeram crimes durante a ditadura, tá? Principalmente esses militares envolvidos aí, tá? Mas em geral, né, os grandes generais, né, as grandes empresas aí que lucraram bastante com as ditaduras e que apoiaram essas ditaduras, ficaram impunes aí, né, infelizmente, tá? Esses regimes, então, eles tinham como características, né? Então, se tiver lá no questionário perguntando quais foram as motivações aí dessas ditaduras, né? Essas ditaduras foram implementadas na América do Sul com um discurso de combate ao comunismo, tá? De combate à subversão e à esquerda revolucionária, então alinhado ali naquele contexto da Guerra Fria, tá? De defender a ordem social, a tradição, a família, a pátria, né? Então, no contexto da Guerra Fria, eles estavam combatendo os comunistas, combatendo a esquerda, né? Todos os partidos e todas as pessoas ligadas à esquerda, para garantir que o Brasil estivesse ali, né? E esses países da América Latina todos estivessem alinhados com os Estados Unidos, né? Com o capitalismo, tá? Então, esses regimes ditatoriais, eles usavam da violência, né? Tinham como característica também o uso da violência, métodos autoritários, torturas, tá? E foram impostos aí com essa interferência americana, norte-americana, tá? Nesses países da América Latina como um todo, tá? Repressão aí à oposição dessas ditaduras, né? Isso são características gerais, tá?
Em relação à economia, né? Atenção que tem questão sobre isso lá no PET. Em relação à economia, difere-se um pouco as propostas adotadas no Brasil, no Chile e na Argentina. Tá? No Brasil, por exemplo, o Estado brasileiro, né, assume ali a característica de tocar a economia aí, né? Então eu coloquei até uma imagem ali em cima, ó, né? O projeto de construção da Transamazônia, tá? Então teve um controle estatal sobre as atividades, principalmente ligadas ali ao transporte, à energia, à indústria de bens de capital, né? Então para fomentar o desenvolvimento dessas áreas foi feito pelo Estado, tá? O Estado controlou isso, então teve aí uma manutenção daquele modelo econômico, desde Vargas lá, né, de que o Estado é o responsável pelo desenvolvimento, tá? Já no Chile, a gente tem o oposto disso. No Chile, o Chile foi o primeiro país, depois que o Pinochet entrou ali na ditadura, eu vou falar um pouquinho sobre essa ditadura mais à frente, mas depois que o Pinochet entrou no governo, ele impõe ali economicamente um regime de neoliberalismo. Tá? O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo prega a ausência do Estado, a não interferência do Estado na economia. Tá? Então, o Estado ele é diminuído. Então, ao contrário do Brasil, onde o Estado mandava construir grandes obras, né? O Estado interferia na economia, no Chile não. No neoliberalismo, você tem retirada aí desse poder do Estado, tá? O Estado se encolhe, né? E aí tudo vai para a mão da iniciativa privada, das grandes empresas, tá? E esse é um regime muito ruim para o Chile, foi muito ruim para o Chile, tá? Até hoje eles sofrem as consequências disso. Não é à toa que nós temos uma imagem ali de pessoas atualmente no Chile protestando contra o sistema no sistema neoliberal, né? Tá escrito ali, ó, esse sistema neoliberal nos trata como lixo, né? É o que está escrito ali na plaquinha ali, segurada, erguida por um manifestante, tá? Na Argentina foi um misto, tá? Na Argentina ocorreu uma forma intermediária. Ele não foi nem liberal e nem desenvolvimentismo estatal, como aconteceu no Brasil, tá? Ele foi o meio termo ali. Então, a gente teve reformas liberais, né? Entre essas reformas aí, né, que aconteceram no Chile profundamente, por exemplo, a retirada da aposentadoria, né? Retirada dos direitos dos trabalhadores, né? O que estão querendo fazer com o Brasil hoje, né? Foi feito no Chile, lá na ditadura, e deu errado, deu muito errado, tá? A Argentina teve algumas dessas reformas, mas o Estado também se manteve aí com com controle ali de áreas da economia, principalmente, tá? Controladas pelo Estado. Então, a Argentina é o meio. Então, a gente tem 3 exemplos. O Brasil, onde a gente tem um desenvolvimentismo estatal. O Chile, onde foi aplicada uma política neoliberal de retirada do Estado, tá? De abertura do país para a iniciativa privada. E na Argentina a gente tem as duas coisas, tá? A gente tem tanto reformas liberais, neoliberais, quanto também o controle do Estado, um sistema aí que mistura as duas coisas, certo? Vamos falar um pouquinho da ditadura chilena, que é um exemplo muito bom para a gente entender isso, né? O Chile, na década de 70, elegeu esse senhor que está lá em cima, tá? O Salvador Allende. E o Salvador Allende, né? O Chile estava em crise, uma crise econômica e tal. Ele tinha propostas ligadas à esquerda, ligadas ao marxismo, tá? Então, ele fez um programa de governo chamado lá Via Chilena para o Socialismo, né? E aí ele queria nacionalizar os bancos, né? As empresas estrangeiras, para que as riquezas ficassem no país, nacionalizar ali recursos minerais, como minas de cobre, por exemplo, existentes no Chile e tal, e tudo isso ia tirar dinheiro, ia tirar poder dos grandes empresários. O que os grandes empresários fizeram? Se associaram com os Estados Unidos, falaram assim, ó, o novo presidente do Chile está querendo implantar o socialismo aqui. E aí os Estados Unidos vai com a CIA, né, a CIA, a Agência de Inteligência Americana, vai manipular ali a política local para que acontecesse uma ditadura, para que fosse implementada uma ditadura, tá? Então, essa elite econômica aí sabotou o governo do Allende para que obrigatoriamente o Estado entrasse em crise e aí justificasse essa ditadura, né? Essa ditadura militar, e aonde quem assumiu foi essa outra imagem aí embaixo, tá? Que é o Pinochet, Augusto Pinochet, um ditador, né? Um general que foi um dos mais sanguinários ali e economicamente, como nós vimos, ele impôs ali ao Chile essa política
neoliberal, tá? E aí o Chile, a ditadura chilena foi uma das mais sangrentas, né? E até hoje o Chile está tentando se livrar aí, né, de coisas que foram feitas nessa época. Por exemplo, a Constituição que foi feita pelo Pinochet, uma Constituição ditatorial, tá lá até hoje no Chile, né? Então, recentemente foi eleita uma nova constituinte para fazer uma nova constituição do país e tirar, né, todos aqueles entulhos neoliberais, aquelas coisas todas, aquelas leis, né, aquelas reformas que foram feitas para tentar dar mais, tirar o Chile aí dessa herança maldita aí dessa ditadura chilena, certo? Vamos passar para o nosso outro tópico, então, que agora é sobre a descolonização da África e da Ásia, tá? Tanto a África quanto a Ásia, elas foram colonizadas no contexto do imperialismo, tá? No final do século XIX, início do século XX, a gente tem as grandes potências imperialistas europeias, tá? E os Estados Unidos também, né? Grandes potências industriais buscando novos mercados, né? Para suas mercadorias e também locais para extração de matérias-primas, né? E aí eles vão fazer uma neocolonização aí da África e da Ásia, tá? E aí, durante muito tempo aí, né, durante quase um século, os países africanos e os países asiáticos ficaram aí sendo explorados por essas nações, tá? Mas depois da Segunda Guerra Mundial, né, essa intervenção aí, né, se os países europeus eles estavam lutando contra regimes ditatoriais, né, contra regimes onde não se tinham liberdade e tal, se eles estavam lutando contra o fascismo, contra o nazismo, contra esses ditadores, contra esses regimes totalitários, eles não podiam manter também, né, essa intervenção, essa exploração dos territórios africanos e asiáticos, porque, né, então ficava ali uma contradição. Quer dizer que na Europa vocês lutam contra os ditadores, contra o fim contra essa ausência de liberdade, mas lá na África e na Ásia tudo bem, vocês continuam explorando o território. E aí fica-se insustentável a manutenção dessa colonização europeia na África e na Ásia, e aí começa esse processo de descolonização que vai acontecer em sua grande maioria, né, no século XX, aí, tá? No século XX, pós Segunda Guerra Mundial. Tá? É claro que nesse contexto estava acontecendo a Guerra Fria, então esses países estavam africanos e asiáticos que estavam se tornando independentes, os Estados Unidos ia lá tentar puxar para o lado do capitalismo e a União Soviética ia lá tentar puxar para o lado deles, para o lado do socialismo também. Então, insere-se nesse contexto da Guerra Fria também. Tá? Outros fatores aí que contribuíram para a descolonização da África e da Ásia foi a criação da ONU. Né? E a ONU foi criada em 1945 para impedir governos totalitários como os que levaram à Segunda Guerra Mundial. Nós temos aí uma determinação da ONU que falava do direito de autogoverno, ou seja, os povos têm direito de ser governados pela sua própria população, pelos representantes desse povo, e não interferência externa, né? Como acontecia aí na África e na Ásia. Né? Então, os países europeus colonizavam, impunham leis, dominavam o controle ali dessas regiões, e isso, depois dessa lei de direito ao autogoverno da ONU, fica insustentável. Tá? E aí, como eu falei também, tem aquela disputa de poder entre Estados Unidos e União Soviética, né? Que vai fazer com que essas áreas que iriam ser descolonizadas sejam áreas de interesses, tanto do capitalismo quanto do socialismo soviético. Tá? Então, a gente tem o surgimento de movimentos nacionalistas, tá? Tanto na África quanto na Ásia, que vão lutar contra essa dominação europeia, na sua maioria das vezes. Tá bom? E aí, esses países vão começar a seu processo de independência. Vamos estudar alguns casos aqui que são bastante importantes. A Índia, né? A Índia foi um dos primeiros países aí a conquistar sua liberdade em relação à sua metrópole. O território indiano era dominado pelos ingleses, tá? Pela Inglaterra, né? E aí a Índia, que vinha sendo ocupada pela Inglaterra lá desde o século XVII, né? A Inglaterra dominou totalmente aquele território, começa a ter resistência ali interna dentro da Índia para que a Índia se tornasse um país independente. Tá? Essa luta contra as leis impostas pela Inglaterra aos indianos, né, começa com essa pessoa que está aí, né, esse senhor que está aí, que era o Mahatma Gandhi. Tá? O Mahatma Gandhi, lá em 1919,
ele começa ali, ele era um ativista, ele era da religião hindu, né? Ele era hinduísta, e ele começa a pregar aí a desobediência civil. O que é a desobediência civil? Ele falava para os indianos que não adianta pregar a violência, enfrentar esses colonizadores com a violência. E a técnica da desobediência civil é um princípio de não violência, né? Por exemplo, os ingleses que queriam vender os seus produtos, seus tecidos, né, para a Índia, proibia os indianos de fabricarem suas próprias roupas, seus próprios tecidos, obrigando-os a comprar da Inglaterra. Isso era uma lei, tá? Desobediência civil o quê? Nós não vamos obedecer isso, nós vamos fabricar as nossas próprias roupas. Por exemplo, nós temos ali embaixo ó, o Gandhi, né, com um tear ali, que até virou um símbolo, está até na bandeira da Índia lá, com um tear ali, fazendo o seu próprio tecido para fazer as suas próprias roupas, entendeu? E aí ele está desobedecendo uma lei sem violência, ele está desobedecendo uma lei imposta por esses colonizadores, tá? Então era esse o princípio de resistência. Outra lei que o Gandhi desobedeceu aí, né, e levou a população indiana a desobedecer, era uma lei que impunha lá, proibia os indianos de fabricar seu próprio sal. Eles tinham que comprar sal da Inglaterra, né, obrigatoriamente, para a Inglaterra vender sal. E aí eles fazem uma grande marcha lá, indo para uma região lá que tinha sal lá na Índia, né, para eles próprios extraírem e produzirem seu próprio sal, né? Então, ou seja, leis não violentas, né, são ações não violentas contra essas imposições desses países imperialistas, tá? Nesse processo de luta contra a Inglaterra, processo de independência da Índia, começa a ter uma divisão interna ali. Por quê? Porque os hindus, né, eles queriam que fosse um país todo unificado, tá? Mas os muçulmanos, né, a população indiana estava dividida entre hindus e muçulmanos. Os muçulmanos não, os muçulmanos queriam que a Índia se dividisse em dois países, um país hinduísta e um país muçulmano, tá? Então nós temos esse conflito interno ali também, tá? O Gandhi era um que pregava a união aí da Índia, tá? E nessa divisão, tá? Nessa divisão acabou com a morte, tá? Do Gandhi. O Gandhi foi assassinado lá por um extremista hindu, né? E aí, por fim, depois que a Índia conquista a sua independência, ela se divide, tá? Então nós temos o território da Índia, de maioria hinduísta, tá? A maior parte da religião, dos fiéis ali, dos religiosos são hinduístas, e a gente tem um outro pedaço que era da Índia que vira um outro país, é o Paquistão. O Paquistão vira um país aí de maioria muçulmana, tá? Eram os muçulmanos que não concordavam ali em dividir o espaço com os hindus. Então tem essa divisão e a criação de um novo país aí, o Paquistão, tá? Até hoje a relação entre Índia e Paquistão é bastante tensa, tá bom? A África, tá? O que aconteceu? A descolonização da África foi um processo mais violento. Na Índia a gente viu que teve um movimento de desobediência civil, de não uso da violência, né? Na África, o processo é caracterizado por ser bastante violento. Outra coisa que contribuiu para a violência foi a própria divisão aí dos territórios, né? Como a gente pode ver no mapa ali, essas fronteiras aí que definem os países da África, muitas dessas fronteiras foram impostas pelos colonizadores europeus, né? Então elas dividiam tribos ali ao meio, né? Ou elas uniam no mesmo território tribos que eram tradicionalmente rivais lá na África. Então essa divisão artificial, que não respeitava a divisão étnica da própria África, acabou causando conflitos também, tá? Então a descolonização do continente africano é marcada por uma resistência, os colonizadores resistem antes de permitir ali que esses estados conquistem a sua liberdade. Então temos choque entre os colonizadores e a população, tá? E muitas vezes esses choques levaram à imposição de outras ditaduras também no local, tá bom? Nós vamos ver como que aconteceu isso aí, tá? As primeiras regiões ali que foram descolonizadas na África foram os países que eram possessões italianas, tá? Depois os domínios ingleses na costa atlântica. Por fim, os países que eram dominados pelos franceses, a África belga, né, a região do Congo ali, nós vamos ver esse caso especificamente, e depois, por fim, as possessões britânicas na parte leste do continente e as
os últimos as concessões portuguesas. Angola, Moçambique, por exemplo, foram os últimos redutos coloniais a se tornar independentes aí, como a gente pode ver no mapa ali. Os que são mais verdinhos ali foram antes, depois os amarelinhos, e aí os que vão ficando mais vermelhos são os que conquistaram por último a sua independência, tá? O Congo, qual foi o caso do Congo? O Congo era um território que era dividido, tá? Uma parte dele era dominado pelos franceses e outra parte dele era dominado pelos belgas, tá? E aí foi a descolonização do Congo foi um processo bastante violento, tá? Aliás, a própria colonização do Congo foi um processo bastante violento, né? Foi terrível, tá? Porque ali é um território muito rico, tá? Rico em diamante, em ferro, potássio e cobalto, né? E os europeus não queriam deixar essas riquezas, né? Não queriam perder essas riquezas, então teve uma resistência, tá? Primeiro é liberado a parte francesa, tá? Do Congo consegue a sua independência, e depois que a parte francesa do Congo consegue a sua independência, a parte que era dominada pelos belgas começa a ter uma resistência maior, começa a ter lutas ali. Um dos principais líderes dessa luta foi esse senhor que está aí na imagem, tá? Que é o Patrice Lumumba, tá? O Patrice Lumumba, ele foi o líder do movimento nacional congolês, né? Que falava que a independência não era um presente que deveria ser dado pelos belgas, assim, uma coisa, um direito do povo congolês que tinha que lutar por isso, né? Então a gente tem esses confrontos entre os belgas e os congoleses, até que em 1960 o Congo consegue a sua independência e coloca o Lumumba como presidente do Congo, tá? Mas aí a gente tem interferência aí também de países, né, que estavam interessados em explorar as riquezas ali. O Lubumbo foi preso, tá? Ele foi preso, foi assassinado, tá? E aí a gente tem um ditador, tá? Um ditador que foi colocado ali, tá? É o Mobutu. Mobutu, ele usava um chapéu assim com pele de animais africanos. Ele começa uma ditadura ali, que é o que mostra ali aquela charge embaixo, né? Então, em cima nós temos lá os africanos sendo dominados e tendo que servir ali o colono inglês ou colono europeu, e embaixo mudou nada. Saiu o europeu, entrou um ditador africano e agora eles estão tendo que servir esse ditador africano. Isso aconteceu no Congo nesse período, tá? Que vai de 1971 até 1997, aonde o Congo até mudou de nome, né? Ele era chamado de Zaire, tá? Uma ditadura bastante cruel ali, né? Como outras que aconteceram na Europa, tá? A partir de 1997, o Congo passou com o fim dessa ditadura, passou a se chamar República Democrática do Congo, tá bom? E o caso importante a gente entender também é o caso da África do Sul. Tá? A África do Sul é um território que foi controlado por ingleses e por holandeses. Tá? Os holandeses chamavam de boeres ali, né? Que exploravam as riquezas ali daquela região, tá? Durante muito tempo. Teve até uma guerra ali entre os ingleses e os colonos holandeses, tá? A Guerra dos Boeres, que aconteceu no final do século XIX, início do século XX, tá? Mas depois dessas guerras, tal, eles conseguiram se unificar ali, né? Tanto os ingleses quanto os boeres, né? Os holandeses se unificam, fazem a União da África do Sul. Porém, essa união não incluía os próprios africanos, tá? Eram os brancos que dominavam a política. Os africanos estavam, né, os negros estavam excluídos ali de participação dessa política. E essa região aí unificada, né, essa união da África do Sul, ficou ali, é uma região semi-independente, porque ela obedecia aí a Inglaterra como a sua... né, as lideranças, as leis, né, as ordens ali eram vindas da Inglaterra, tá? E aí, esses brancos que dominavam esse governo impõem na África do Sul o apartheid. Né? O que é o apartheid? O apartheid é uma lei de segregação racial que excluía ali a população negra, que era a maioria da África do Sul, da participação política, tá? Eles estavam excluídos da política, e restringia espaços que eles podiam ou não frequentar, dividia tudo, tá? Então você tinha, como esse banco aí, ó, tem um banco ali na imagem, o banco está escrito lá assim, ó, whites only, né? Então só para brancos, só os brancos podiam sentar nesse banco. E aí tinha um outro banco separado que era para os negros, tá? Tinha escolas, áreas que podiam ser frequentadas só pelos brancos e áreas frequentadas só pelos negros. Aqui nós temos uma placa numa praia, né, que está escrito lá assim, ó, White Area, né? Então área só para os brancos que podiam frequentar essa praia, tá? Essa divisão racial era uma forma de
excluir grande parte ali dessa população, da população negra da África do Sul, da política, tá? Imposta por esses europeus que continuaram dominando aquela região, tá? Durante, mesmo após aí a independência, essa semi-independência, tá? E aí, a partir de 1948, a gente tem essas leis, né? Essas leis de segregação racial. Então, o apartheid são leis de segregação racial, tá? Que dividia ali a África do Sul em territórios que podiam ser usados pelos brancos e territórios que eram para os negros, tá? Destinados aos negros, tá? Então, essa lei aí de divisão étnica foi bastante cruel, tá? E quem lutou contra isso foi esse senhor que está lá embaixo, tá? O Nelson Mandela, tá? Ele foi preso, tá? Na década de 60, ele foi preso em 1962, porque ele começa a fazer protestos, organizar, inclusive internacionalmente, chamar a atenção das pessoas para essas leis, né, de divisão racial que existiam, né, do apartheid, segregação racial que existiam na África do Sul. E por essa luta aí, né, por esse protesto contra essas leis, ele vai ser preso, né? Ele foi preso, ele ficou 27 anos na cadeia, tá? E essa luta foi ganhando aí importância, né? Foi ganhando relevância internacional, principalmente na década de 80 e 90, tá? Até que o Nelson Mandela é retirado ele é solto, né, da cadeia, porque não tinha justificativa dele ficar preso. Ele está combatendo leis racistas, né? E aí ele foi retirado da cadeia e se candidatou à presidência e se tornou presidente. Se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, tá? Depois de 27 anos ali da cadeia, já na década de 90, tá? Ele faleceu em 2013, tá? Aos 95 anos, mas ele se tornou aí um símbolo dessa luta contra o apartheid, contra essa discriminação racial aí na África do Sul, certo? Bom, é isso. Façam as atividades do PET, tá? Nós temos atividades da semana 3 e da semana 4, tá? Para vocês fazerem. Façam as atividades do PET, se inscrevam no canal e semana que vem a gente volta para mais aulas, ok? Um abraço, até mais.